O milionário estremeceu ao ouvir a pequena mendiga falar. Senhor, eu sei como salvar seu filho, disse ela com firmeza. Seu filho estava morrendo, e a medicina já não tinha respostas. Como uma criança de rua poderia saber algo que ninguém mais sabia? Aproveite para se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você está assistindo. O sol se punha lentamente no horizonte da Avenida Paulista, pintando o céu de São Paulo com tons alaranjados que contrastavam com as vidraças espelhadas dos arranha-céus. Do alto do seu escritório no 40º andar, Antônio Mendonça observava a cidade que ajudara a transformar. Aos 52 anos comandava a Mendonça Pharma, um dos maiores conglomerados farmacêuticos do Brasil, com filiais em toda a América Latina. Na mesa de madeira nobre, o relatório financeiro do último trimestre mostrava números que fariam qualquer CEO se orgulhar. Mas Antônio mal conseguia se concentrar nas cifras. Seu celular vibrou novamente. Era Mariana, sua ex-esposa, ligando pela terceira vez naquela tarde. Oi, Mari, atendeu, esfregando os olhos cansados. Antônio, o médico acabou de ligar. Ele quer nos ver amanhã cedo. Disse que tem os resultados dos últimos exames do Mateus. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Mateus, o único filho do casal, estava internado há 3 semanas no hospital sírio-libanês após uma série de infecções inexplicáveis. Estarei aí às 7, respondeu, antes de desligar. Antônio afrouxou a gravata e serviu-se de um dedo de uísque. O líquido âmbar girou no copo, hipnotizando-o momentaneamente. Lembrou-se de quando Mateus era pequeno e corria pela casa com os braços abertos, fingindo ser um avião. Olha, pai, estou voando! Esses momentos tinham se tornado cada vez mais raros, à medida que seu império crescia e suas horas no escritório se multiplicavam. Na manhã seguinte, o Dr. Ricardo Albuquerque, especialista em imunologia, recebeu Antônio e Mariana em seu consultório decorado com diplomas e certificações internacionais. O médico ajustou os óculos de armação fina e respirou fundo antes de começar. Fizemos todos os exames possíveis, disse, abrindo uma pasta com resultados. Mateus está com síndrome de Waldman. Mariana cobriu a boca com as mãos, enquanto Antônio permaneceu imóvel como uma estátua. O que é isso? Perguntou finalmente, sua voz rouca. É uma condição autoimune extremamente rara. O sistema imunológico ataca o próprio corpo, enfraquecendo progressivamente todos os órgãos. Existem apenas 27 casos documentados no mundo todo. E o tratamento? Mariana perguntou, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. O médico baixou os olhos. Não existe um tratamento estabelecido. Podemos tentar imunossupressores experimentais, transplante de medula, mas, honestamente, estamos no escuro. Não aceito isso. Antônio levantou-se bruscamente. Seu 1,80 m impondo presença na sala pequena. Deve haver algo que possamos fazer. Tenho contatos em Harvard, na Johns Hopkins. Posso trazer os melhores especialistas do mundo para cá. Faça isso, concordou o médico, mas preciso que entendam a gravidade da situação. Na velocidade atual, Mateus tem no máximo 6 meses. O mundo de Antônio desabou. 6 meses. O tempo que levava para fechar uma fusão corporativa importante ou construir uma nova fábrica. Agora, esse mesmo período representava tudo o que restava da vida do seu filho. Nas semanas seguintes, a suíte presidencial do sírio-libanês se transformou em uma central de operações médicas. Especialistas de 3 continentes examinaram Mateus, propuseram tratamentos experimentais, discutiram possibilidades. O dinheiro fluía como água, mas os resultados não apareciam. O adolescente, antes atlético e cheio de vida, definhava a cada dia. Numa tarde particularmente difícil, enquanto Mateus dormia, sedado pelos medicamentos, Denise Vasconcelos, a assistente pessoal de Antônio há mais de uma década, entrou silenciosamente no quarto. Trazia uma pasta vermelha com o timbre confidencial da empresa. Senhor Mendonça, desculpe interrompê-lo, mas achei que deveria ver isso imediatamente. Antônio pegou a pasta e começou a ler o relatório.
À medida que avançava nas páginas, seu rosto empalidecia. Era um documento interno da divisão de pesquisa da Mendonça Pharma, datado de 10 anos atrás, detalhando os testes de um medicamento experimental chamado MF-357. O remédio prometia tratar alergias infantis e passou por testes clínicos em várias cidades do interior do Brasil. De onde veio isso? Perguntou a voz trêmula. Eduardo Santos, do departamento jurídico, encontrou durante uma auditoria de rotina. Ele achou pertinente, considerando a condição do Mateus. As páginas seguintes continham algo perturbador. Relatórios de efeitos colaterais graves em alguns participantes do estudo, incluindo anomalias imunológicas semelhantes aos primeiros estágios da Síndrome de Waldman. O projeto havia sido descontinuado e os dados arquivados, mas o mais chocante vinha no final. Uma lista de participantes do estudo, e entre eles o nome de Matheus Mendonça, então com apenas 6 anos. Antônio sentiu o chão sumir sob seus pés. Como isso é possível? Eu nunca autorizei que meu filho participasse de nenhum estudo clínico. Denise hesitou. Senhor, segundo o relatório, a autorização foi assinada pela senhora Mariana. Aparentemente, Mateus teve uma crise alérgica severa durante uma viagem a Ribeirão Preto, quando o senhor estava em uma conferência no exterior. O médico local recomendou o tratamento experimental. Antônio olhou para o filho adormecido, conectado a máquinas que apitavam ritmadamente. A terrível verdade começava a se formar. A doença que consumia Mateus poderia ter sido causada por um medicamento produzido por sua própria empresa. Naquela noite, após uma discussão angustiante com Mariana, que confirmou a história com lágrimas nos olhos, Antônio saiu do hospital sem rumo. Caminhou pelas ruas iluminadas de São Paulo, sentindo-se desconectado do luxo e da agitação da metrópole. Na Avenida Paulista, passou por restaurantes cheios de famílias sorridentes, por executivos discutindo negócios, por jovens vivendo o momento presente, tudo o que ele havia negligenciado em sua obsessão por construir um império. Seus passos o levaram até o Parque Trianon, uma pequena floresta urbana encravada no coração financeiro da cidade. Sentou-se em um banco afastado e, pela primeira vez em anos, Antônio Mendonça chorou abertamente, sem se importar com quem pudesse vê-lo. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, todas suas conexões, nada disso poderia salvar seu filho. Foi quando ouviu uma voz. O senhor está bem? Antônio ergueu os olhos envergonhado e viu uma menina parada à sua frente. Não devia ter mais de 12 anos, usava roupas surradas e carregava uma pequena sacola de pano. Seus olhos, porém, tinham um brilho intenso, quase sobrenatural. Estou sim, respondeu limpando as lágrimas rapidamente. A menina inclinou a cabeça estudando-o. O senhor é aquele homem rico da televisão, não é? O dono da fábrica de remédios. Sou eu mesmo, confirmou surpreso por ser reconhecido por uma criança aparentemente de rua. A menina se aproximou mais como se fosse compartilhar um segredo. Senhor, eu sei como salvar seu filho. Antônio enrijeceu no banco do parque, seu corpo congelando como se tivesse levado um choque. Encarou a menina com uma mistura de espanto e desconfiança. Como você sabe sobre meu filho? Questionou a voz baixa e tensa. A garota não se intimidou. Seus pés descalços se moviam inquietos sobre o chão de terra do parque, mas seus olhos permaneciam fixos nos dele, com uma intensidade desconcertante. Meu nome é Raíssa, disse ela, ignorando a pergunta. Moro ali na comunidade do Jaguaré. Ela apontou vagamente na direção oeste da cidade. E sei que seu filho não precisa partir deste mundo. Existe outro caminho, um que esses médicos de jaleco branco desconhecem. Antônio levantou-se passando a mão pelo rosto. Era só o que faltava, ser abordado por uma criança de rua tentando algum tipo de golpe emocional. Tirou a carteira do bolso e estendeu algumas notas. Olha, pegue isso e vá para casa. Já está tarde para uma menina da sua idade estar sozinha na rua. Raíssa olhou para o dinheiro com desinteresse. Não quero seu dinheiro, senhor Antônio. Quero ajudar seu Mateus. Ela pronunciou o nome dele com naturalidade, como se o conhecesse.
Sei que os médicos disseram que ele tem a síndrome de Waldman e que não tem cura. Também sei que foi causada por um remédio que sua empresa testou há 10 anos. Um calafrio percorreu a espinha de Antônio. Como aquela menina sabia de detalhes que ele mesmo descobrira apenas horas antes? Olhou ao redor, procurando câmeras ou qualquer sinal de que estava sendo vítima de algum esquema. Quem te mandou aqui? Foi alguém da imprensa ou da concorrência? Raíssa balançou a cabeça, paciente, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Ninguém me mandou. Estou aqui porque preciso estar. Ela abriu a pequena sacola que carregava e retirou uma caixa de madeira talhada com símbolos que pareciam indígenas. Isso é para você. Relutante, Antônio pegou a caixa. Era surpreendentemente pesada para seu tamanho. Ao abri-la, encontrou um pequeno pergaminho amarelado e um cristal que emitia um leve brilho azulado, mesmo na escuridão do parque. O que é isso? Um mapa e uma chave, respondeu ela enigmática. O mapa leva ao curador nas montanhas de Minas Gerais. A chave. Bem, você descobrirá quando chegar lá. Antônio desdobrou o pergaminho. Continha um mapa rudimentar, com marcações que indicavam um caminho até um ponto nas montanhas, próximo à divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo. Havia coordenadas geográficas escritas à mão e o nome de uma pequena cidade, Vale das Garças. Olha, agradeço a intenção, mas não tenho tempo para enigmas ou superstições. Meu filho precisa de ciência, de médicos reais. Raíssa sorriu tristemente. Os mesmos médicos que já desistiram dele? Os mesmos cientistas que criaram a doença que o consome? Ela apontou para o pergaminho. O curador já salvou muitas pessoas que a medicina abandonou, inclusive minha irmã mais velha, Tainá. Sua irmã tinha a mesma doença? Sim. Ela foi uma das crianças no teste do MF357 em Ribeirão Preto. Ficou muito doente quando completou 15 anos. Os médicos disseram que ela não passaria do aniversário de 16. Hoje ela tem 22 e está mais forte que eu. Antônio sentiu um nó na garganta. A menina mencionara especificamente o medicamento experimental, algo que tinha certeza de não ser de conhecimento público. Como posso encontrar esse curador? Esteja amanhã ao amanhecer na rodoviária do Tietê. Vou te levar até ele. Espera, você quer que eu vá contigo? Isso é absurdo, não posso simplesmente... Se quer salvar seu filho, essa é a única maneira, interrompeu Raíssa, sua voz subitamente mais madura, quase autoritária. E venha sozinho, sem celular, sem cartões de crédito, sem nada que te conecte ao mundo que você conhece. Apenas você e algumas mudas de roupa. O curador não recebe pessoas presas às correntes da vida moderna. Antes que Antônio pudesse argumentar, Raíssa já estava se afastando, desaparecendo entre as árvores do parque. Ele tentou segui-la, mas quando chegou à saída do Trianon, não havia sinal da garota em nenhuma direção. Voltou ao hotel onde estava hospedado desde que Mateus fora internado. Não suportava ficar no apartamento vazio, repleto de memórias. Deitou-se completamente vestido sobre a cama king size e ficou encarando o teto. Ao lado, sobre o criado mudo, a caixa de madeira e o pergaminho pareciam desafiá-lo. Era loucura sequer considerar aquilo. Uma criança de rua aparece do nada, sabendo detalhes confidenciais sobre sua vida e a doença de seu filho, e lhe entrega um mapa para um suposto curandeiro nas montanhas. Qualquer pessoa razoável ignoraria o episódio como uma tentativa de golpe ou uma alucinação causada pelo estresse. Mas Antônio não era mais uma pessoa razoável. Era um pai desesperado cujo filho estava morrendo, vítima de um erro terrível cometido pela sua própria empresa. Um pai que acabara de descobrir que toda a sua riqueza e poder eram inúteis diante da morte iminente. Às 4 da manhã, após horas de insônia, tomou sua decisão. Levantou-se, separou algumas roupas simples em uma pequena mochila e vestiu. Jeans e camiseta, indumentária que raramente usava. Deixou todos seus cartões de crédito, exceto um para emergências extremas, e sacou uma quantia considerável em dinheiro. Escreveu um e-mail para Denise, sua assistente, instruindo-a a cancelar todos seus compromissos pelos próximos dias por motivos pessoais.
Depois enviou uma mensagem para Mariana. Descobri algo que pode ajudar Mateus. Vou me ausentar por alguns dias. Por favor, cuide dele e mantenha-me informado sobre qualquer mudança. Confie em mim desta vez. Às 5h30, estava na rodoviária do Tietê, o maior terminal rodoviário da América Latina, observando o movimento de trabalhadores madrugadores e viajantes sonolentos. O enorme complexo, com suas centenas de plataformas de embarque, parecia um formigueiro humano mesmo àquela hora. Você veio. A voz de Raíssa soou atrás dele, fazendo-o virar-se sobressaltado. A menina parecia diferente à luz do dia. Seus cabelos cacheados estavam presos em um rabo de cavalo, e ela usava uma calça jeans surrada e uma blusa simples, além de tênis velhos, mas limpos. Carregava uma mochila pequena nas costas. Ainda não sei por que estou fazendo isso, admitiu Antônio. Porque você ama seu filho mais do que seu orgulho, respondeu ela simplesmente, começando a caminhar em direção às plataformas. Nosso ônibus sai em 20 minutos. Primeira parada, Belo Horizonte. Durante a viagem de 6 horas até a capital mineira, Antônio tentou extrair mais informações da garota. Ela contou que tinha 12 anos e vivia com a avó e a irmã mais velha na comunidade do Jaguaré. Seus pais haviam se separado anos antes, após a doença da irmã ter consumido todas as economias da família. Meu pai trabalhava na sua empresa, sabia? Revelou Raíssa, olhando pela janela do ônibus enquanto o cenário urbano de São Paulo dava lugar às montanhas do interior. Era supervisor na fábrica de Campinas. Perdeu o emprego durante aquele corte grande de 2017, quando o senhor fechou 3 unidades. Antônio lembrava-se bem daquela reestruturação. A decisão de fechar as fábricas menos eficientes tinha sido exclusivamente sua, contra a opinião de vários diretores. Resultou em mais de 2.000 desempregados, mas aumentou a lucratividade da empresa em 23%. Sinto muito, murmurou, percebendo como aquilo soava inadequado. Não sinta. Foi o destino. Se meu pai não tivesse perdido o emprego, não teríamos nos mudado para perto da minha avó. E se não morássemos com ela, eu nunca teria conhecido o curador quando Tainá adoeceu. E se não tivesse conhecido o curador, não estaria aqui para te ajudar a salvar seu filho. A lógica era estranha, mas Antônio não conseguiu argumentar contra ela. Em Belo Horizonte, trocaram de ônibus para uma linha que seguia para o leste de Minas. O segundo ônibus era bem mais simples que o primeiro, com bancos gastos e ar-condicionado intermitente. Raíssa parecia perfeitamente à vontade, enquanto Antônio, habituado a jatos particulares e limousines, se ajustava desconfortavelmente ao espaço apertado. Após mais 4 horas de viagem, desceram em uma pequena cidade chamada João Monlevade. De lá, pegaram um ônibus intermunicipal ainda menor, quase uma van, que os deixou no que parecia ser o fim do mundo, Vale das Garças, um povoado de não mais que 1.000 habitantes, encravado entre montanhas verdejantes. O lugar tinha uma única rua principal, com pequenos comércios de ambos os lados, algumas ruas residenciais e uma praça central com uma igreja. Parecia ter parado no tempo, décadas atrás. Vamos passar a noite aqui, anunciou Raíssa, guiando-o até uma pousada simples na entrada da cidade. Amanhã começamos a subir a montanha ao amanhecer. A pousada era administrada por um casal de idosos que recebeu Raíssa como se já a conhecessem. O quarto tinha apenas o básico: uma cama, um armário antigo e um banheiro limpo, mas antiquado. Nada dos luxos aos quais Antônio estava acostumado. Durante o jantar, servido na pequena sala de refeições da pousada, Antônio observou a menina interagir naturalmente com os proprietários e os poucos outros hóspedes. Ela parecia ter o dom de fazer as pessoas se sentirem à vontade, de se adaptar a qualquer ambiente. Como uma garota da sua idade sabe tanto sobre o mundo? Perguntou ele quando estavam terminando a refeição simples, mas saborosa. Raíssa sorriu, um sorriso que não pertencia a uma criança de 12 anos. Algumas pessoas vivem 100 anos e não saem do mesmo lugar. Outras vivem pouco, mas percorrem 1000 caminhos, respondeu enigmaticamente. Descanse bem, Antônio. Amanhã o caminho será longo e cheio de provações.
Naquela noite, sozinho no quarto simples da pousada, Antônio questionou repetidamente sua sanidade. Havia abandonado seu posto como CEO de uma multinacional para seguir uma criança de rua até um vilarejo no interior de Minas Gerais, em busca de um curandeiro místico. Se qualquer pessoa lhe contasse uma história assim, ele riria e recomendaria um bom psiquiatra. E ainda assim, algo dentro dele sabia que estava no caminho certo. Pela primeira vez, desde o diagnóstico de Mateus, sentia uma pontada de esperança. Pegou o cristal azulado que Raíssa lhe dera e observou a luz da lua que entrava pela janela. Por um instante, pareceu pulsar como um pequeno coração em sua mão. Adormeceu segurando o cristal e sonhou com florestas antigas, onde as árvores sussurravam segredos e os rios refletiam visões do passado e do futuro. O céu ainda exibia tons de púrpura quando Antônio foi despertado por leves batidas em sua porta. Abriu os olhos, momentaneamente confuso com o ambiente simples ao seu redor, tão diferente da suíte presidencial do hotel em São Paulo. A realidade o atingiu como um banho frio. Seu filho estava morrendo, e ele estava no meio do nada, seguindo o conselho de uma criança. Já está acordado? A voz de Raíssa soou do outro lado da porta. Precisamos partir antes que o sol esteja alto. Após um café da manhã simples de pão caseiro, queijo mineiro e café forte, eles se despediram dos donos da pousada. A senhora idosa entregou a Raíssa um embrulho de pano. São broas de fubá e um pouco de linguiça. A trilha é longa, vocês vão precisar de energia. Saíram do pequeno povoado por uma estrada de terra que serpenteava entre pastos e logo se transformava em uma trilha estreita que adentrava a vegetação densa da Mata Atlântica, preservada nas encostas da montanha. Raíssa caminhava com a facilidade de quem conhecia cada pedra do caminho, enquanto Antônio, apesar de sua rotina de academia 3 vezes por semana, logo sentia o corpo protestar contra a subida íngreme. "Quanto tempo vamos caminhar?" perguntou após 1 hora de trilha. "Até chegarmos", respondeu ela simplesmente, sem diminuir o passo. "O curador não mora em um lugar que você alcança olhando no relógio." À medida que subiam, a vegetação mudava sutilmente. As árvores pareciam mais antigas, seus troncos nodosos retorcidos em formas quase humanas. Plantas que Antônio nunca havia visto cresciam em profusão, algumas com flores de cores vibrantes que pareciam brilhar mesmo à sombra da floresta. Esta região é conhecida pelos povos originais como Terra dos Sonhos Vivos, explicou Raíssa, notando seu olhar curioso. Dizem que a fronteira entre este mundo e outros é mais fina aqui. Por isso, o curador escolheu este lugar. Você realmente acredita nisso? A menina parou e o encarou com aqueles olhos que pareciam muito mais velhos que seu corpo. Você acredita que números em uma tela de computador podem comprar felicidade? Que remédios sintéticos criados em laboratórios podem substituir a sabedoria da natureza? Ela desafiou. Todos temos nossas crenças, Antônio. A diferença é que algumas nos conectam com a vida, enquanto outras nos prendem à ilusão. O empresário não soube como responder. Continuaram caminhando em silêncio, enquanto ele refletia sobre as palavras da garota. Era perturbador ser confrontado daquela maneira por alguém tão jovem. Ao meio-dia, pararam para descansar próximo a um riacho cristalino. Antônio checou seu celular por hábito, apenas para constatar que não havia sinal. "Não vai funcionar aqui", disse Raíssa, mordendo uma broa de fubá. "E mesmo que funcionasse, você prometeu deixar o mundo lá fora. Só queria ver se Mariana mandou alguma notícia sobre Mateus." O rosto da menina suavizou. "Ele está estável. Nem melhor, nem pior. Ainda temos tempo. Como você. Sabe?" Ela apenas sorriu e continuou comendo. Após o breve descanso, retomaram a caminhada. A trilha agora era ainda mais íngreme e, em alguns trechos, Antônio precisava usar as mãos para se apoiar nas rochas. A paisagem se tornava cada vez mais surreal. Em uma clareira, encontraram um círculo perfeito de cogumelos vermelhos. Em outra, viram borboletas azuis do tamanho de pássaros pequenos. "Este lugar é diferente", comentou Antônio, enquanto observava um beija-flor de cor púrpura pairar diante de uma flor que se abria
e fechava como se respirasse. É a magia antiga da terra, respondeu Raíssa. Antes dos portugueses, antes mesmo dos tupis e guaranis, outros povos habitavam estas montanhas. Eles conheciam os segredos da transformação, da cura, da passagem entre mundos. O curador é um guardião desse conhecimento. Como uma criança da periferia de São Paulo conhece tantas histórias antigas, Raíssa riu, um som melodioso que ecoou entre as árvores. Minha avó é descendente desses povos antigos. Ela foi levada para São Paulo quando criança, adotada por uma família rica que a tratava como serviçal. Fugiu aos 16 anos. Conheceu meu avô, um operário da construção civil, mas nunca esqueceu suas raízes, suas histórias. Ela me ensinou tudo o que sei. À medida que a tarde avançava, Antônio sentia-se cada vez mais desconectado de sua vida anterior. Era como se a cada passo na montanha, uma camada de sua identidade de executivo implacável se desprendesse, revelando algo mais profundo, mais autêntico. Pararam novamente quando o sol começava a se pôr. Raíssa indicou uma pequena caverna na encosta. Vamos passar a noite aqui. Não é seguro caminhar na montanha depois do anoitecer. Por quê? Animais selvagens? A menina o encarou seriamente. Não são os animais que você deve temer aqui, mas os espíritos que vagam no escuro. Nem todos são benevolentes. Usando galhos secos, Raíssa acendeu uma pequena fogueira na entrada da caverna. O interior era surpreendentemente seco e confortável, com o chão coberto de uma espécie de musgo macio. As paredes exibiam pinturas antigas, figuras humanoides com cabeças de animais, símbolos geométricos complexos, espirais que pareciam se mover à luz trêmula da fogueira. São registros dos antigos, explicou ela, notando seu interesse. Histórias de como vieram das estrelas, de como aprenderam a curar com plantas e cristais, de como alguns voltaram para o céu, enquanto outros ficaram para proteger a terra. Parece mitologia indígena. Toda mitologia contém verdades que a ciência ainda não compreende, respondeu Raíssa, distribuindo o restante da comida entre eles. Como você acha que os povos antigos descobriram as propriedades medicinais de milhares de plantas? Por tentativa e erro, ou porque havia um conhecimento mais profundo sendo transmitido? Enquanto comiam, Antônio sentiu uma inquietação crescente. Raíssa, preciso te perguntar algo que me incomoda desde o início. Como você sabia sobre meu filho? Como sabia sobre a doença dele, sobre o medicamento experimental? Como sabia que eu estaria naquele parque naquela noite? A menina baixou os olhos, como se ponderasse o quanto deveria revelar. Existem muitas formas de saber as coisas, disse finalmente. Algumas pessoas leem livros, outras observam padrões nos dados. Minha avó lê os sonhos e as estrelas. Sua avó previu que meu filho ficaria doente? Não exatamente. Ela sonhou com você andando por um labirinto escuro, procurando uma saída que não existe. Viu seu filho definhando em uma cama de hospital. Viu o símbolo da sua empresa, a serpente entrelaçada, se transformando em algo venenoso. Raíssa fez uma pausa, e então viu a mim, te guiando por um caminho de montanha até o curador. E você simplesmente acreditou nesse sonho e veio me procurar? Não imediatamente. Primeiro, pesquisei sobre você, sobre sua empresa. Descobri sobre os testes do MF357 por acaso, quando estava investigando a doença da minha irmã. Encontrei um grupo de apoio online para famílias afetadas por condições raras e lá estavam outros casos semelhantes ao de Tainá. Todos tinham uma coisa em comum, haviam participado dos testes daquele medicamento. Então, foi só coincidência? Raíssa sorriu enigmaticamente. Eu não acredito. Em coincidências, Antônio. Acredito em destinos entrelaçados. O que você chama de acaso, eu chamo de propósito. Ela mexeu na fogueira com um graveto. Quanto a encontrá-lo naquele parque, minha avó sempre diz que quando alguém está pronto para uma verdade, o universo conspira para que ela seja revelada. Você estava pronto. Antônio ficou em silêncio, absorvendo as palavras da garota. Parte dele, o executivo racional formado nas melhores escolas de negócios, queria descartar tudo aquilo como superstição. Mas outra parte, talvez o pai desesperado,
ou talvez algo mais profundo e antigo dentro dele, reconhecia uma verdade nas palavras dela. "E o cristal?" perguntou, tirando o objeto do bolso. A luz da fogueira emitia um brilho ainda mais intenso, pulsando suavemente como se possuísse vida própria. "É uma pedra-lua", explicou Raíssa. "Dizem que foi trazida das estrelas pelos antigos. Tem o poder de amplificar intenções e abrir portais entre mundos. O curador me deu quando Tainá estava doente. Agora é sua. O que devo fazer com ela?" "Mantê-la perto do seu coração. Quando estiver diante do curador, ela mostrará sua verdadeira intenção. Se vier apenas por desespero ou egoísmo, ela permanecerá fria. Mas se seu coração estiver aberto à transformação verdadeira, ela brilhará como nunca." O silêncio da noite os envolveu, interrompido apenas pelo crepitar da fogueira e os sons distantes da floresta. Antônio contemplou o cristal em sua mão, sentindo seu peso e a estranha vibração que emanava dele. Pensou em Mateus, sozinho no hospital, conectado a máquinas. Pensou em todas as decisões que tomara ao longo da vida, priorizando o crescimento de seu império em detrimento das relações pessoais. "Raíssa, você acha que mereço ser ajudado?" perguntou subitamente. "Depois de tudo o que minha empresa causou, das vidas que foram afetadas, inclusive a da sua família." A menina o estudou com aqueles olhos antigos. "Ninguém merece nada nesse mundo, Antônio. Não é sobre merecer ou não. É sobre aprender, evoluir, transformar-se. Seu filho não adoeceu para te punir, mas talvez para te despertar." Ela se acomodou sobre o musgo macio. "Agora descanse. Amanhã chegaremos ao santuário do curador, e você precisará de toda a sua força." Antônio acordou sobressaltado, com a sensação de que alguém o observava. A caverna estava envolta em sombras, a fogueira reduzida a brasas quase extintas. Raíssa dormia tranquilamente do outro lado, enrolada em uma manta fina. Ele olhou para a entrada da caverna e seu coração congelou. Uma figura alta e esguia estava parada ali, perfeitamente imóvel, como se fosse parte da rocha. Não conseguia distinguir seu rosto na penumbra, apenas o contorno que parecia mudar, sutilmente a cada segundo. Ora humano, ora algo mais próximo de um animal ou talvez uma árvore. Quis gritar, mas sua voz ficou presa na garganta. A figura levantou um braço em um gesto que poderia ser de saudação ou advertência, e então, tão silenciosamente quanto aparecera, desapareceu na escuridão da noite. Antônio permaneceu desperto até o amanhecer, o coração acelerado, questionando se o que vira fora real ou apenas um sonho vivido. Quando os primeiros raios de sol penetraram na caverna, Raíssa despertou e o encontrou sentado, com olheiras profundas. "Você viu algo durante a noite?" disse ela, não como uma pergunta, mas uma constatação. "Como soube?" "Está escrito no seu rosto." E era esperado. Os guardiões da montanha sempre vêm observar aqueles que procuram o curador. Ela começou a preparar-se para a jornada, guardando a manta na mochila. Eles precisam ter certeza de que suas intenções são puras, e se concluírem que não são. O olhar de Raíssa foi sua única resposta, e Antônio preferiu não insistir na pergunta. Após um desjejum frugal com as últimas frutas que traziam, reiniciaram a subida. A trilha agora era ainda mais primitiva, em alguns pontos quase inexistente. A vegetação ao redor parecia mudar constantemente. Plantas que Antônio nunca tinha visto antes apareciam e desapareciam conforme avançavam. Em uma clareira, encontraram uma árvore colossal cujo tronco precisaria de 10 adultos de mãos dadas para ser abraçado. "A Grande Mãe", murmurou Raíssa fazendo uma reverência. "Ela esteve aqui antes dos primeiros humanos pisarem estas terras. Dizem que suas raízes tocam o centro da terra e seus galhos mais altos roçam as estrelas." Antônio observou a árvore gigantesca, impressionado apesar de seu ceticismo. Havia algo na presença daquele ser vivo, milenar, que inspirava reverência. Ao olhar para cima, tentando ver o topo que desaparecia na névoa, teve uma estranha sensação de vertigem, como se estivesse sendo puxado para outro lugar, outro tempo. Não se perca nas visões da Grande Mãe.
advertiu Raíssa, puxando-o pelo braço. Muitos viajantes se deixaram encantar e nunca mais voltaram. Continuaram caminhando ao redor da árvore gigante e Antônio notou que o tronco estava coberto por símbolos entalhados, semelhantes aos que vira nas paredes da caverna. São registros deixados por aqueles que vieram antes de nós, explicou a menina. Cada marca conta uma história, um segredo, uma cura. Parecem ter sido feitos há séculos. Alguns sim, outros são novos. O conhecimento continua vivo, Antônio. Sempre houve guardiões, sempre haverá. Deixando a grande mãe para trás, a trilha tornou-se mais íngreme. Em vários pontos tiveram que escalar rochas escarpadas. As mãos de Antônio, acostumadas apenas a assinar documentos e usar teclados, logo estavam cortadas e doloridas. Raíssa, percebendo seu desconforto, parou e retirou da bolsa um pequeno frasco com um unguento esverdeado. Passe isso. É feito. Da seiva da árvore de sangue e mel selvagem. Cicatriza rapidamente. O empresário aplicou o unguento com ceticismo, mas, para sua surpresa, a ardência diminuiu instantaneamente e os cortes pareciam menos profundos. Ao meio-dia, alcançaram um planalto elevado, de onde podiam ver o vale abaixo e as montanhas ao redor. O ar era rarefeito e puro, carregado com o aroma de ervas selvagens. Uma neblina leve pairava sobre as elevações mais distantes, dando à paisagem um aspecto quase mítico. Estamos chegando, anunciou Raíssa. O santuário do curador fica logo após aquela formação rochosa. Ele vive sozinho aqui em cima? Não está sozinho. Os espíritos da montanha o acompanham, e de tempos em tempos pessoas como eu o visitam, trazendo notícias do mundo lá embaixo ou buscando conhecimento. Atravessaram o planalto e contornaram a formação rochosa que a menina apontara. Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando viu o que os aguardava. Em um recôncavo natural da montanha, protegido dos ventos por rochas altas, havia uma construção que parecia ao mesmo tempo antiga e intemporal, uma estrutura circular feita de pedras perfeitamente encaixadas, com um teto cônico coberto, de vegetação viva, como se a própria floresta tivesse crescido para formar um abrigo. Ao redor da construção principal, vários círculos de pedra formavam pequenos canteiros onde cresciam plantas medicinais de todas as cores e formas. Um riacho cristalino nascia de uma fenda na rocha e serpenteava entre os canteiros antes de desaparecer em outra fenda. Borboletas, beija-flores e insetos diversos zumbiam entre as flores, criando uma sinfonia natural. O Templo da Cura, disse Raíssa com reverência. As pedras da base foram colocadas pelos primeiros guardiões, há mais de 5.000 anos. Cada geração acrescentou algo. Enquanto se aproximavam, Antônio notou que o cristal em seu bolso tinha começado a pulsar mais fortemente, emitindo um brilho azulado que era visível mesmo através do tecido. Ao mesmo tempo, sentiu uma presença, a mesma que detectara na caverna durante a noite. À porta do templo, uma abertura arqueada, sem nenhuma estrutura visível que a fechasse, estava voltada para o leste, capturando os raios do sol da tarde. De dentro, emergiu uma figura que fez Antônio parar abruptamente. O homem, se é que poderia ser chamado simplesmente de homem, tinha uma estatura imponente, com pelo menos 2 metros de altura. Sua pele tinha um tom dourado que parecia reluzir sob a luz do sol, e seus cabelos longos e prateados estavam trançados com pequenas penas e contas coloridas. Vestia uma túnica simples de algum tecido natural, mas algo em sua postura transmitia uma dignidade além de qualquer vestimenta. O mais perturbador, porém, eram seus olhos, de um verde tão intenso e profundo que pareciam conter florestas inteiras, e com pupilas verticais como as de um felino. Esses olhos fixaram-se em Antônio com uma intensidade que o fez sentir-se exposto, como se cada pensamento, cada segredo, cada medo que já tivera estivesse sendo examinado e catalogado. Você finalmente chegou, Antônio Mendonça, disse. O curador, em uma voz que era ao mesmo tempo grave e melodiosa, com um sotaque que não pertencia a nenhuma região que o empresário conhecesse. Os ventos da montanha anunciaram sua vinda há muitas luas.
Como sabe meu nome? Perguntou. Antônio, sua voz pouco mais que um sussurro. O ser sorriu, revelando dentes perfeitos, quase luminosos. Eu sei muitas coisas sobre você. Sei que construiu um império sobre promessas de cura, mas que agora enfrenta o verdadeiro significado da palavra. Sei que o veneno e o remédio saíram da mesma fonte, como sempre acontece. Ele fez um gesto amplo, convidando-os a entrar. Venham. A jornada foi longa e vocês precisam se recuperar antes de falarmos sobre o motivo que os traz aqui. Raíssa avançou sem hesitação, mas Antônio permaneceu paralisado, dividido entre o medo e a fascinação. O cristal em seu bolso agora pulsava tão intensamente que ele podia sentir seu calor contra a pele. O cristal reconhece seu lar, disse o curador, notando sua hesitação. Ele foi parte desta montanha por milênios antes, de ser enviado para encontrá-lo. Agora voltou trazendo você consigo. O interior do templo era surpreendentemente espaçoso e iluminado. O teto cônico tinha uma abertura central por onde a luz entrava, criando um feixe que se movia pelo chão, ao longo do dia, marcando as horas como um relógio solar. As paredes internas estavam cobertas por prateleiras que sustentavam centenas de frascos, sacolas de ervas secas, cristais de todos os tamanhos e cores, instrumentos musicais e objetos cerimoniais diversos. O curador os conduziu até um círculo, de almofadas dispostas ao redor de uma pequena fogueira central que queimava sem produzir fumaça. Sentem-se, descansem. Compartilhem minha comida e bebida. De um nicho na parede, ele retirou uma jarra de cerâmica e 3 tigelas de madeira. Serviu um líquido âmbar que exalava um aroma complexo de ervas e mel. Isto vai restaurar suas energias e limpar sua mente, explicou entregando uma tigela para cada um. Antônio hesitou antes de beber. O executivo cauteloso dentro dele soava alarmes, treinado para nunca aceitar bebidas de estranhos. Mas algo no olhar do curador transmitia uma confiança instintiva. Provou um gole. O sabor era simultaneamente doce e amargo, refrescante e revigorante. E, imediatamente, sentiu a fadiga da longa caminhada se dissipar. Agora, Antônio Mendonça, conte-me por que veio buscar minha ajuda, disse o curador, seus olhos felinos fixos nos dele. Respirando fundo, Antônio narrou toda a história. O diagnóstico de Mateus, a descoberta do medicamento experimental, seu desespero diante da iminente partida do filho. À medida que falava, sentia como se um peso fosse removido de seus ombros, como se cada palavra fosse uma pedra que carregara por tempo demais. O curador ouviu em silêncio, seu rosto impassível. Quando Antônio terminou, ele permaneceu quieto por vários minutos, como se estivesse consultando vozes inaudíveis. A doença que aflige seu filho não é comum, disse finalmente. Não é apenas do corpo, mas também da alma e do espírito. É o resultado de um desequilíbrio profundo, não apenas em Mateus, mas em você, em sua empresa, em toda a teia de relações que vocês criaram. Isso significa que você não pode curá-lo? Perguntou Antônio, sentindo o desespero retornar. O curador sorriu enigmaticamente. Eu não disse isso. A cura é possível, mas não será como você imagina. Não é uma pílula que se toma, um tratamento que se aplica e então se esquece. É uma transformação, um renascimento. Ele levantou-se em um movimento fluido. Mas antes de decidirmos o caminho, você precisa passar a noite em vigília na caverna dos sonhos. Lá, a verdade se revelará a você. O curador guiou Antônio para fora do templo e através de um caminho estreito que levava a uma pequena caverna natural na encosta da montanha. A entrada era baixa, forçando-o a curvar-se para entrar. O interior era apertado, apenas espaço suficiente para que uma pessoa se deitasse. No centro, havia uma depressão natural na rocha, preenchida com um líquido escuro que refletia a luz como um espelho. Este é o poço dos reflexos, explicou o curador. Deite-se ao lado dele e contemple sua superfície. O que você vir dependerá do que está em seu coração. Não tente controlar as visões, apenas observe. Quando o sol nascer,
retornarei para ouvir o que os espíritos revelaram a você. Antes de sair, o curador colocou um pequeno braseiro de cerâmica próximo à entrada da caverna, acendendo nele algumas ervas que liberaram uma fumaça aromática e levemente entorpecente. Isto ajudará sua mente a se abrir para as visões, disse. Lembre-se, não lute contra o que vir. Aceite, compreenda, integre. Com essas palavras, ele deixou Antônio sozinho na caverna escura, com apenas o brilho tênue do poço dos reflexos e o aroma das ervas queimando lentamente. Sozinho na escuridão. Da caverna, Antônio sentiu o pânico crescer em seu peito. Toda sua vida fora construída sobre o controle de sua empresa, de seus funcionários, até mesmo de sua família. Agora, estava completamente vulnerável, à mercê de forças que não compreendia. Pensou em levantar-se e fugir dali. Poderia descer a montanha sozinho, retornar à civilização, buscar outras alternativas médicas para Mateus. Mas, no fundo, sabia que já havia esgotado todas as opções convencionais. Este caminho estranho e místico era sua última esperança. Respirando profundamente para acalmar-se, ele se acomodou ao lado do poço dos reflexos. A fumaça das ervas queimadas na entrada da caverna havia criado uma atmosfera onírica, tornando os contornos da realidade mais fluidos. Fixou seu olhar na superfície, escura do líquido, que parecia mais viscoso que água, mais espesso, quase vivo. No início viu apenas seu próprio reflexo, distorcido pela leve ondulação da superfície. Aos poucos, porém, a imagem começou a mudar. Seu rosto transformou-se no de Mateus, não o adolescente pálido e frágil do hospital, mas o menino vibrante que fora antes da doença, com olhos brilhantes e sorriso largo. Depois, o rosto de Mateus deu lugar ao de Mariana, sua ex-esposa, as linhas de preocupação em sua testa mais pronunciadas do que ele se lembrava. Foi minha ausência que criou essas rugas? Perguntou-se, sentindo uma pontada de culpa. A superfície do líquido ondulou novamente e agora mostrava a sala de reuniões da Mendonça Pharma. Antônio viu a si mesmo presidindo uma assembleia de acionistas, anunciando cortes de pessoal para aumentar os lucros. Viu rostos anônimos, funcionários sendo escoltados para fora do prédio com seus pertences em caixas de papelão. Entre eles, distinguiu o rosto do pai de Raíssa, os olhos vazios de quem teve seu futuro roubado. Quantas vidas eu destruí por números em planilhas? A pergunta ecoou em sua mente. As imagens aceleraram, tornando-se um turbilhão de momentos de sua vida. Decisões corporativas, lançamentos de produtos, festas luxuosas, viagens ao redor do mundo. Em todos eles estava sempre sozinho, mesmo quando cercado de pessoas. E sempre ausente dos momentos importantes. O aniversário de 10 anos de Mateus, quando ele estava fechando uma fusão em Nova York, a formatura do filho no ensino fundamental, quando estava em uma conferência em Tóquio, o divórcio silencioso, quando Mariana finalmente desistiu de competir com a empresa pela sua atenção. Lágrimas escorreram pelo rosto de Antônio, caindo na superfície do poço e criando ondulações que transformaram as imagens. Agora, ele via o laboratório onde o MF-357 fora desenvolvido. Cientistas em jalecos brancos, tubos de ensaio, ratos de laboratório em gaiolas. Um jovem pesquisador apontava preocupado para dados em uma tela, mostrando efeitos colaterais alarmantes. Mas o supervisor, um homem que Antônio reconheceu como Eduardo Valente, seu diretor de pesquisa, dispensava as preocupações. Prazos. E custos, rapaz, prazos e custos. O mercado não espera e nossos concorrentes estão avançados. A voz de Eduardo soou clara, como se estivesse ali na caverna. A cena mudou para uma sala de hospital em Ribeirão Preto. Mães e pais esperançosos traziam seus filhos para participar do tratamento revolucionário para alergias infantis. Entre eles, Mateus, segurando a mão de Mariana. E em outro canto, uma menina magra de olhos grandes que ele reconheceu como a irmã de Raíssa. Eu nunca soube, murmurou Antônio. Nunca quis saber. As imagens continuaram se transformando, e ele viu Eduardo Valente novamente,
desta vez em seu escritório luxuoso, analisando relatórios financeiros. Um trecho de um documento ampliou-se, revelando que os lucros do MF-357 haviam sido astronômicos antes do produto ser descontinuado. Em outro documento, uma lista de pacientes que desenvolveram complicações, cuidadosamente encoberta por acordos de confidencialidade e indenizações silenciosas. Você sempre soube, acusou uma voz dentro de sua mente. Escolheu não ver. Antônio tentou desviar o olhar do poço, mas era impossível. As imagens o capturavam, forçando-o a enfrentar verdades que havia enterrado sob camadas de racionalização e negação. A superfície do poço tornou-se ainda mais turbulenta, e uma nova visão emergiu. Eduardo Valente, em uma videochamada com executivos de uma empresa farmacêutica concorrente, oferecendo segredos industriais da Mendonça Pharma em troca de uma posição de liderança. Ele está me traindo, pensou. Antônio, sentindo uma fúria momentânea, que logo deu lugar à compreensão amarga. Como eu traí tantos outros. As horas passaram e as visões continuaram, algumas dolorosas, outras reveladoras, todas transformadoras. Antônio viu os efeitos de suas decisões se estenderem como ondas, afetando vidas que nunca conhecera. Viu a dor causada pela busca implacável do lucro, pela negligência vestida de eficiência corporativa. E então, quando a exaustão emocional quase o vencia, as imagens no poço mudaram novamente. Agora, ele via possibilidades, caminhos alternativos, escolhas ainda não feitas. Viu a Mendonça Pharma transformada, dedicada não apenas ao lucro, mas ao verdadeiro bem-estar das pessoas. Viu laboratórios onde a ética era tão importante quanto a eficiência, onde medicamentos eram desenvolvidos com cuidado e respeito pela vida humana. Viu Mateus recuperado, forte novamente, trabalhando ao seu lado, não como um herdeiro, reluctante do império, mas como um parceiro em uma missão de cura genuína. Viu Raíssa e sua irmã Tainá, não mais como vítimas de sua corporação, mas como aliadas em um novo caminho. E viu a si mesmo, não como o poderoso CEO temido por concorrentes e subordinados, mas como um homem em paz consigo mesmo, reconciliado com seu propósito verdadeiro. Quando os primeiros raios de sol penetraram pela pequena abertura na parede da caverna, Antônio estava deitado de costas, olhando para o teto rochoso. Seu rosto estava molhado de lágrimas, mas sentia-se estranhamente leve, como se um fardo imenso tivesse sido removido. O curador entrou silenciosamente na caverna, seus olhos felinos estudando Antônio com interesse. Você viu, disse, não como uma pergunta, mas uma constatação. Vi tudo, respondeu Antônio, a voz rouca pela noite sem água. Vi o que fiz, o que permiti que fosse feito. Vi como minha ganância adoeceu meu filho. O curador assentiu lentamente. O poço mostra a verdade, mas não para punir, para libertar. Ele estendeu a mão para ajudar Antônio a levantar-se. Venha, está na hora de falarmos sobre a cura. De volta ao templo circular, Raíssa os aguardava sentada tranquilamente junto à fogueira central. Ela olhou para Antônio com curiosidade, notando a mudança em sua postura, na forma como seus olhos agora viam o mundo. O curador indicou uma almofada e Antônio sentou-se, sentindo os músculos protestarem após a noite desconfortável. A doença de seu filho tem raízes profundas, começou o curador, preparando um chá com ervas frescas colhidas de seus jardins. MF-357 foi apenas o gatilho para algo que já estava latente em seu DNA, uma vulnerabilidade herdada de gerações passadas. Mas o que torna essa doença ainda mais complexa é sua natureza simbiótica. Simbiótica? Questionou Antônio. Sim. A condição de Mateus está ligada à sua. Seu desequilíbrio alimenta a doença dele, assim como o desequilíbrio de sua empresa alimenta os males de muitos outros. O curador entregou-lhe uma tigela com o chá fumegante. Para curar seu filho, você precisa curar a si mesmo e ao mundo que criou. A transformação deve ser completa, ou não será duradoura. Farei qualquer coisa, afirmou Antônio, segurando a tigela entre as mãos.
Diga-me o que devo fazer. O ser místico sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo gentil e antigo. Mas primeiro beba o chá. Ele clareia a mente e fortalece o propósito. Antônio obedeceu, sentindo o líquido quente descer por sua garganta, espalhando um calor revigorante pelo corpo. O sabor era amargo, mas não desagradável. A cura para Mateus existe, continuou o curador. Não é uma poção mágica, mas uma combinação de sabedoria antiga e compreensão moderna. O que você vê aqui, ele fez um gesto amplo, indicando os frascos e ervas ao redor. São remédios que a floresta oferece livremente, se soubermos pedir com respeito. O curador levantou-se em um movimento gracioso e caminhou até uma prateleira, de onde retirou um frasco de cristal, contendo um líquido opalescente que parecia mudar de cor conforme a luz o atingia. Este é o elixir das 7 luas, explicou, retornando ao círculo. É preparado apenas quando as 7 luas de Júpiter estão visíveis no céu, o que acontece a cada 12 anos. As ervas que o compõem crescem apenas nas encostas mais altas desta montanha, banhadas pela luz estelar não filtrada. Ele colocou o frasco nas mãos de Antônio, que sentiu uma vibração sutil emanando do líquido. Este elixir regenerará o sistema imunológico de Mateus, revertendo os danos causados pelo MF357. 3 gotas, 3 vezes ao dia, diretamente sob a língua, por 7 dias. No 7º dia, na hora do pôr do sol, ele estará curado. Antônio segurou o frasco como se fosse o mais precioso dos tesouros. Obrigado, sussurrou a voz embargada. Não sei como agradecer. O curador ergueu a mão, interrompendo-o. Não me agradeça ainda. Há uma condição. Antônio sentiu seu coração apertar. Sempre havia condições nos acordos importantes. A cura física de Mateus só será completa e permanente se você cumprir sua parte no pacto de transformação. E qual é essa parte? O curador inclinou-se para a frente, seus olhos felinos fixos nos de Antônio, penetrando até sua alma. Você deve transformar completamente sua empresa. Não pequenas mudanças cosméticas, não doações de caridade para limpar a consciência. Uma revolução genuína em seu propósito e práticas. As medicinas que produz não podem mais ser ferramentas de lucro, mas instrumentos de cura verdadeira. Os testes não podem mais ser conduzidos na sombra, mas à luz da ética mais rigorosa. Antônio sentiu o peso dessa condição. Significaria enfrentar o conselho de administração, os acionistas, toda a cultura corporativa que ele mesmo havia criado. Poderia custar-lhe o controle da empresa, talvez até mesmo sua fortuna pessoal. E se eu falhar? Perguntou a voz baixa. E se não conseguir mudar a Mendonça Pharma? O curador o estudou com um olhar compassivo, mas firme. Então a cura não será completa. A doença pode retornar não apenas para Mateus, mas para outros que você ama. O desequilíbrio sempre busca manifestar-se, Antônio. Se não for corrigido na raiz, encontrará novos caminhos. Raíssa, que estivera quieta. Até então falou suavemente. Minha irmã estava quase curada quando nossa família se mudou para São Paulo. Mas lá, meu pai começou a trabalhar na sua fábrica, onde eram produzidos produtos que ele nem entendia. Depois que foi demitido, a doença de Tainá voltou. Foi quando minha avó nos trouxe de volta para perto da montanha e o curador nos ajudou novamente. Antônio absorveu essa informação, vendo como tudo estava interligado, como cada decisão sua tinha criado ondulações que afetaram vidas distantes da sua. Há algo mais que você precisa saber, continuou o curador, seu tom ainda mais sério. Há anos eu recebi uma visão de sua chegada. Vi que sua transformação não seria importante apenas para seu filho, mas para milhares de outras pessoas. O caminho que você escolher moldará o futuro da medicina em seu país. Por quê? Eu? Questionou Antônio. Por que minha empresa? Porque você está no epicentro de uma teia de possibilidades. Seu império farmacêutico é vasto o suficiente para criar uma mudança sistêmica. E porque, apesar de tudo que viu no Poço dos Reflexos, ainda há bondade em seu coração. O curador sorriu levemente. A montanha não teria permitido sua chegada se não fosse assim. Antônio olhou para o frasco em suas mãos,
depois para Raíssa e finalmente de volta para o curador. Pensou em Mateus, sozinho em sua cama de hospital. Pensou em todas as outras crianças que poderiam estar sofrendo pelos erros de sua empresa. E pensou no homem que havia se tornado. Não o líder visionário que acreditava ser, mas alguém que sacrificara sua humanidade no altar do sucesso corporativo. Eu aceito a condição, disse finalmente, sentindo as palavras saírem não apenas de sua boca, mas de seu coração. Transformarei a Mendonça Pharma. Farei dela uma força para o bem, custe o que custar. O curador assentiu satisfeito. Seu caminho não será fácil. Haverá aqueles que resistirão à mudança, que tentarão preservar o velho sistema. Esteja preparado para enfrentar adversários, inclusive de dentro de sua própria empresa. Eduardo Valente, murmurou Antônio, lembrando-se da visão no poço. Sim, confirmou o curador. Ele tem muito a perder com sua transformação e conhece segredos que poderiam destruir sua reputação se revelados. Não me importo mais com reputação, afirmou Antônio, apenas com fazer o que é certo. O ser místico levantou-se e caminhou até uma arca antiga de madeira entalhada. De dentro, retirou um segundo frasco, menor que o primeiro, contendo um líquido vermelho intenso. Este é para você, disse entregando-o a Antônio. O elixir da verdade. Uma gota sob sua língua quando sentir sua determinação vacilar, quando o velho caminho parecer mais fácil. Ele renovará sua clareza de propósito. Antônio aceitou o segundo frasco, guardando-o cuidadosamente junto com o primeiro. Como saberei que estou no caminho certo? Como saberei se estou cumprindo minha parte no pacto? O curador sorriu novamente, desta vez mais amplamente. O cristal que Raíssa lhe deu. Ele mudará de cor conforme sua jornada avança. Azul claro indica progresso, cinza indica estagnação, vermelho indica retrocesso. Mantenha-o sempre consigo como um guia. Os três permaneceram em silêncio por alguns momentos, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Finalmente, o curador falou novamente. Agora devem partir. O caminho. De volta é longo e Mateus os espera. Você não virá conosco? Perguntou Antônio. Meu lugar é aqui na montanha, mas estarei observando. E se realmente precisar, saberá como me encontrar novamente. Antes de deixarem o templo, o curador tocou levemente a testa de Antônio com a ponta dos dedos. Lembre-se sempre, a verdadeira cura começa de dentro para fora. Primeiro você, depois seu filho, depois o mundo que você criou. A descida da montanha foi mais rápida que a subida, como se a própria natureza estivesse auxiliando-os em seu retorno. Em 3 dias, Antônio e Raíssa chegaram a São Paulo exaustos fisicamente, mas revigorados em espírito. Ao se aproximarem do Parque Trianon, onde tudo começara, pararam para descansar. Nossa jornada juntos termina aqui, disse Raíssa, ajustando sua pequena mochila. Você deve seguir sozinho para o hospital. Mas lembre-se, embora nossos caminhos se separem agora, eles estão destinados a se cruzar novamente. Antônio sentiu um aperto no peito. A menina havia se tornado muito mais que uma guia. Era um símbolo vivo da transformação que precisava realizar. Como posso te agradecer por tudo isso? Raíssa sorriu, seus olhos antigos em um rosto tão jovem. Não me agradeça. Apenas cumpra sua promessa. Transforme sua empresa. Transforme a si mesmo. O resto acontecerá naturalmente. Eles se despediram com um abraço e Antônio observou a pequena figura se afastar, misturando-se à multidão paulistana até desaparecer completamente. Respirando fundo, seguiu para o hospital sírio-libanês, onde seu filho o aguardava. Quando entrou no quarto de Mateus, encontrou Mariana adormecida em uma poltrona ao lado da cama. O adolescente estava acordado, olhando pela janela, seu corpo tão frágil que parecia quase translúcido sob a luz do sol da tarde. Pai. A voz dele era pouco mais que um sussurro. Estou aqui, filho, respondeu Antônio, aproximando-se rapidamente. Mariana despertou com o som das vozes.
e seu rosto demonstrou uma mistura de alívio e frustração ao ver o ex-marido. "Onde você esteve?" questionou, mantendo a voz baixa. "Sumiu por quase uma semana. Sua assistente não sabia de nada. Seus diretores ligaram dezenas de vezes. Estive buscando uma cura", respondeu simplesmente. "E encontrei." Ele retirou do bolso o frasco opalescente que o curador lhe dera. À luz do hospital, o líquido parecia ainda mais mágico, refletindo cores que não deveriam existir no espectro visível. "O que é isso?" perguntou Mariana, desconfiada. "Nossa última esperança." Mateus observava o frasco com curiosidade, seus olhos febris demonstrando um interesse que há semanas não apresentava por nada. "É bonito", murmurou. "Parece vivo." Antônio aproximou-se da cama, sentou-se na beirada e destampou o frasco cuidadosamente. 3 gotas, 3 vezes ao dia, por 7 dias, explicou. "Você confia em mim, Mateus?" O adolescente assentiu lentamente. Apesar da distância que crescera entre eles nos últimos anos, o vínculo pai e filho permanecia intacto em seu núcleo essencial. "Mariana", Antônio virou-se para a ex-esposa. "Sei que parece loucura, mas peço que confie em mim também. Só mais esta vez." Havia algo na voz dele, na maneira como olhava, algo fundamentalmente diferente, que fez com que Mariana assentisse, apesar de todas as reservas. Com cuidado, Antônio colocou 3 gotas do elixir sob a língua do filho. Mateus estremeceu levemente, seus olhos se arregalando por um momento antes de relaxarem. "Tem gosto de estrelas", disse, parecendo surpreso com suas próprias palavras. "Descanse agora." Antônio ajeitou os cobertores ao redor do filho. "Voltarei à noite para a próxima dose." Após sair do quarto, explicou para Mariana da melhor maneira possível o que havia acontecido durante sua ausência. Falou sobre Raíssa, sobre o curador, sobre as visões que tivera e a transformação que precisava realizar. Omitiu os detalhes mais fantásticos, concentrando-se no essencial. A doença de Mateus estava ligada aos erros da Mendonça Pharma, e apenas corrigindo esses erros a cura seria completa. Surpreendentemente, Mariana ouviu sem interrompê-lo, sem questionar sua sanidade, sem exigir provas científicas. "Você mudou, Antônio", disse ela finalmente. "Não sei explicar como, mas você não é mais o mesmo homem que era há uma semana." "Não sou mesmo", confirmou ele, "e nunca mais serei." No dia seguinte, Antônio convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Administração da Mendonça Pharma. A sala estava cheia, com os 12 diretores presentes, além dos principais acionistas que haviam sido chamados às pressas. Eduardo Valente, diretor científico e seu braço direito há 15 anos, parecia particularmente tenso. "Senhores e senhoras", começou Antônio de pé à cabeceira da longa mesa de reuniões, "convoquei todos vocês para anunciar algumas mudanças fundamentais em nossa empresa." Ele respirou fundo, sentindo o peso do cristal azul em seu bolso e também o do frasco vermelho do elixir da verdade, do qual havia tomado uma gota antes de entrar na sala. A Mendonça Pharma, a partir de hoje, não será mais apenas uma empresa farmacêutica tradicional. Estamos iniciando uma transformação completa em nosso modelo de negócios, nossa ética empresarial e nosso propósito fundamental. Um murmúrio percorreu a sala. Os rostos ao redor da mesa demonstravam confusão, ceticismo e, em alguns casos, alarme. "Primeiro", continuou ele, sua voz firme, "estamos estabelecendo um fundo de compensação para todas as vítimas de efeitos colaterais de nossos medicamentos, começando pelo MF-357. Cada família afetada receberá não apenas indenização financeira, mas também tratamento médico vitalício." Eduardo Valente se remexeu desconfortavelmente em sua cadeira. "Segundo, estamos transformando nossa divisão de pesquisa. A partir de agora, 50% de nossos recursos serão destinados a medicamentos para doenças negligenciadas, aquelas que afetam principalmente populações carentes. Os outros 50% continuarão voltados para nossos produtos comerciais, mas com um novo código de ética que excede as exigências legais." Carlos Drummond,
representante dos maiores acionistas, levantou-se abruptamente. Isso é absurdo, Antônio. Você não pode tomar decisões dessa magnitude unilateralmente. Nossos acionistas, interrompeu Antônio, sua voz calma, mas firme, terão duas opções. Acompanhar esta transformação, compreendendo que a lucratividade continuará, embora com margens menores no curto prazo, ou vender suas ações. Estou disposto a comprar pessoalmente a participação de qualquer acionista insatisfeito. A sala explodiu em protestos. Antônio deixou que falassem, que expressassem sua indignação e preocupação. Quando o tumulto começou a se acalmar, ele continuou. Terceiro, estamos iniciando hoje mesmo uma auditoria independente de todos os nossos protocolos de testes clínicos dos últimos 20 anos. Qualquer irregularidade encontrada será imediatamente tornada pública e os responsáveis serão afastados. Os olhos de Eduardo Valente se estreitaram. Você perdeu a cabeça, Antônio. Isso destruirá a empresa. Não, Eduardo. Isso salvará a empresa. Salvará nossa alma corporativa. Antônio o encarou diretamente. E talvez, se tivermos sorte, salvará também algumas vidas. A reunião prosseguiu por horas, com argumentos acalorados, ameaças de processos judiciais, previsões apocalípticas de falência iminente. Mas Antônio permaneceu inabalável. Quando finalmente se encerrou, metade do conselho havia pedido demissão, incluindo Eduardo Valente, que saiu batendo a porta e jurando vingança. Nos dias que se seguiram, Antônio dividiu seu tempo entre o hospital, onde administrava fielmente o elixir a Mateus, e a empresa, onde implementava as mudanças prometidas. A cada dia, observava com alegria os sinais de melhora no filho, suas bochechas ganhando cor, seu apetite retornando gradualmente, seus olhos recuperando o brilho da juventude. No terceiro dia, Mateus conseguiu sentar-se na cama sem ajuda. Quarto, pediu para comer algo diferente da insípida comida hospitalar. No quinto, levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade com um sorriso. Enquanto isso, na Mendonça Pharma, a revolução avançava entre resistências e apoios inesperados. Jovens cientistas, antes silenciados pela hierarquia rígida, emergiram com propostas inovadoras para medicamentos mais acessíveis. Funcionários antigos, que haviam perdido o entusiasmo em meio à burocracia corporativa, encontravam novo sentido em seu trabalho. No sexto dia, o conflito que Antônio temia finalmente se materializou. Eduardo Valente concedeu uma entrevista explosiva a um dos principais jornais econômicos, revelando supostas irregularidades fiscais na Mendonça Pharma e acusando Antônio de sabotagem corporativa. O valor das ações despencou, e rumores de que Antônio sofria de algum tipo de colapso mental começaram a circular. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Antônio sentiu a tentação de recuar, de voltar atrás em algumas de suas decisões, mais radicais para acalmar o mercado. Foi quando notou que o cristal em seu bolso havia adquirido um tom acinzentado. Lembrou-se do aviso do curador e, sem hesitar, tomou uma gota do elixir da verdade. A clareza voltou instantaneamente. Compreendeu que este era exatamente o tipo de provação que o curador previra. Era o momento de se manter firme, não de vacilar. Na manhã do sétimo dia, Antônio acordou com uma ligação de Mariana. Antônio, venha rápido. Sua voz estava trêmula, mas não de medo. É Mateus, ele está se... O que houve? Perguntou, o coração disparado. Ele está de pé, Antônio. Pediu para tomar banho sozinho e está com fome. Muita fome. Quando chegou ao seu hospital, encontrou uma cena que jamais esqueceria. Mateus sentado em uma poltrona, não mais na cama, comendo um café da manhã completo com apetite voraz. Suas bochechas estavam rosadas, seus olhos brilhantes, sua postura ereta. Dr. Ricardo, o médico que o acompanhava, examinava exames recentes com expressão de absoluta perplexidade. Não consigo explicar, admitiu o médico, mostrando as análises. Seu sistema imunológico parece estar se regenerando a uma velocidade impossível. A contagem de células está quase normal, a inflamação desapareceu, os órgãos estão funcionando perfeitamente. Antônio sorriu, sentindo
lágrimas nos olhos. Algumas curas não podem ser explicadas pela ciência atual, doutor. Apenas aceitas com gratidão. Naquela tarde, enquanto pai e filho conversavam animadamente sobre projetos futuros pela primeira vez em anos, a porta do quarto se abriu, revelando uma visitante inesperada. Raíssa, acompanhada por uma jovem mulher, que Antônio reconheceu imediatamente como Tainá, sua irmã mais velha. Viemos ver como está o paciente, anunciou Raíssa, entrando com a naturalidade de quem era esperada. Mateus olhou para a menina com curiosidade. Você é a Raíssa? Meu pai me contou sobre você, sobre como o ajudou a encontrar meu remédio. Sou eu mesma, confirmou ela, aproximando-se da cama. E esta é minha irmã, Tainá. Ela passou pelo mesmo que você há alguns anos. Tainá, uma jovem bonita de 22 anos, exibindo saúde e vitalidade em cada movimento, sorriu para Mateus. Sei exatamente o que você está sentindo. Agora, disse, é como nascer de novo, não é? Enquanto os jovens conversavam, Antônio puxou Raíssa para um canto do quarto. Como soube que era o momento certo para vir? Ela sorriu seu sorriso enigmático. O curador me avisou. Disse que era hora de completar o círculo. Completar como? Raíssa tirou do bolso um pequeno envelope e entregou a Antônio. São sementes das plantas que o curador usa para preparar o elixir das 7 luas. Ele disse que você saberia o que fazer com elas. E ele sabia. Na mesma hora, compreendeu que o próximo passo em sua jornada de transformação era criar um centro de pesquisa de medicamentos naturais dentro da Mendonça Pharma, iniciando o cultivo dessas plantas raras para que outros pudessem se beneficiar de seus poderes curativos. Nas semanas seguintes, a tempestade corporativa começou a se acalmar. As acusações de Eduardo Valente revelaram-se infundadas e sua própria conduta duvidosa durante o desenvolvimento do MF-357 veio à tona durante a auditoria independente. A crise das ações reverteu-se gradualmente à medida que investidores mais alinhados com a nova visão da empresa começaram a adquirir participações. Mais importante, famílias afetadas pelo MF-357 começaram a receber tratamento especializado, incluindo o elixir das 7 luas, produzido agora em uma estufa especial, construída na sede da empresa, sob a supervisão direta de Antônio. 3 meses após a jornada à montanha, Antônio estava em seu novo escritório, menor e mais simples que o anterior, quando recebeu uma visita inesperada. Raíssa e Tainá entraram, acompanhadas por sua avó, Dona Jurema, uma mulher de aparência extraordinária, com cabelos grisalhos longuíssimos e olhos que pareciam conter a mesma sabedoria antiga que Antônio reconhecera no curador. Viemos com uma proposta, anunciou Raíssa. Minha avó tem conhecimentos de medicina tradicional que poderiam complementar sua nova divisão de pesquisas naturais. E Tainá acaba de ser aceita na faculdade de farmácia. Ela poderia ser a ponte entre os dois mundos. Aquela tarde, ao assinar os contratos que trariam Dona Jurema como consultora especial e Tainá como estagiária bolsista, Antônio sentiu o cristal em seu bolso pulsar com um brilho azul intenso. Sorriu, compreendendo que o círculo de transformação, iniciado na montanha, estava expandindo-se exatamente como o curador previra. 6 meses depois, na inauguração do primeiro Centro de Cura Integrada Mendonça, uma clínica gratuita para populações carentes que combinava medicina moderna com sabedoria tradicional, Mateus e Raíssa discursaram lado a lado. O adolescente, agora completamente recuperado e com planos de estudar medicina, falou sobre seu renascimento e sobre a nova missão da empresa de sua família. Raíssa, com sua sabedoria que transcendia a idade, falou sobre a união de mundos diferentes para um bem maior. Antônio observava a cena do fundo do auditório, ao lado de Mariana, com quem havia reconstruído uma amizade sincera, livre dos ressentimentos do passado. No bolso de sua camisa, o cristal azul brilhava com intensidade, e dentro de seu coração sentia que a verdadeira cura, sua, de Mateus, da empresa, e talvez um pouco do mundo, estava finalmente completa. Do alto de um edifício próximo, uma figura observava a cerimônia de inauguração com aprovação. O curador sorriu,
seus olhos felinos captando detalhes invisíveis para os humanos comuns. Havia deixado sua montanha brevemente para testemunhar o culminar daquela transformação particular, uma entre muitas que supervisionava através dos tempos. Satisfeito com o que via, ele murmurou palavras em uma língua mais antiga que a civilização humana. Uma bênção para a nova jornada que se iniciava. Então, tão silenciosamente quanto chegara, desapareceu na brisa da tarde paulistana, deixando apenas um leve aroma de ervas da montanha no ar. Enquanto isso, dentro do centro de cura recém-inaugurado, crianças, adultos e idosos eram atendidos por uma equipe que combinava médicos, farmacêuticos, curandeiros tradicionais e conhecedores de ervas medicinais. Cada paciente recebia um tratamento personalizado, respeitando tanto seu corpo físico quanto seu espírito. E nas prateleiras de medicamentos do centro, entre produtos modernos e preparações tradicionais, frascos de cristal contendo um líquido opalescente esperavam por aqueles que precisavam de algo mais que a ciência convencional poderia oferecer. Um toque de magia antiga, um lembrete de que a verdadeira cura sempre começa de dentro para fora.